Fala pessoal, eu de novo aqui trazendo os updates da semana, dessa minha jornada. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Souza e por uma resolução de ano novo decidi que no ano de 2026 eu ia tentar investir todo o tempo disponível que eu tinha tentando fazer venda de produtos físicos na internet através de marketplaces, né? Sem gurus, sem mentores diretos, somente aplicando os aprendizados que eu tenho pego na internet de alguns jedis que eu considero muito bons no assunto. Eu estou falando de Anely Bragante, de Rodrigo Vitorino e de Diego Rosa, né? Os caras têm operações sólidas, já estão muitos anos aí trabalhando no digital e eu achei que são as pessoas certas aí pelas quais eu devo modelar, tá? Então, para quem tem acompanhado a minha jornada, ainda estou iniciando, estamos hoje no dia 3 de março de 2026 e eu trago uma boa notícia, né? A partir de hoje, e aí segundo o Mercado Livre, a partir de hoje, 3 de março, você vai fazer envios nas agências do Mercado Livre. Vocês não têm noção do quanto que eu estou feliz a respeito disso. Para quem tem acompanhado minha jornada sabe que eu estava passando pelo teste dos Correios e o quanto que é difícil para mim. Eu vou dizer por quê, galera. Eu tô em Natal, no Rio Grande do Norte, e os Correios já não andam muito bem das pernas há um tempo e parece que longe dos grandes centros a tendência é que eles sejam um pouquinho pior. Então, fiz algumas vendas na Shopee, foi pelo correio, ainda estou passando pelo teste, meus produtos lá não chegaram. E fiz algumas vendas pelo Mercado Livre e elas foram entregues pelo correio. Eu acho que eu merecia aí, antes mesmo das 10 vendas iniciais, esse voto de confiança. Então, estou muito feliz trazendo aqui essa notícia para vocês. Correios. Lógico, gente, isso é uma jornada, né? Eu estava nos Correios, passei para a agência e o meu próximo objetivo seria o Full. Mas isso tem toda uma transição, tem todo um trabalho pregresso a ser feito e a ser conquistado, né? Como eu tenho comentado com vocês, o Mercado Livre e qualquer outra plataforma de marketplace é uma gamificação. E eu estou sentindo isso muito na pele com o Mercado Livre, né? Então, a cada coisa que eu vou fazendo, a cada etapa que eu vou passando, é como se eles estivessem de fato me avaliando e verificando. E de fato, perfeito. Meu Deus, tem muito barulho aqui. Gente, deixa eu fazer aqui um disclaimer. Eu moro numa área que é super populosa, então tem construção de prédios na frente, no lado e no outro lado. Então, muito provavelmente, hora ou outra, vocês vão ouvir barulho de serra, de maquita, caminhão. Agora eles estão terraplanando um terreno aqui na frente. Então, barulho aqui é o que não falta. Reclamo de jeito nenhum. É o progresso chegando, são famílias empregadas, são gerações de renda, né? Então, eu peço gentilmente que vocês tenham um pouquinho de paciência. Caso o áudio capte, né, esses barulhos, o progresso acontecendo. Então, não vou ficar chateado. Espero que vocês também não fiquem, tá bom? Então, retornando, as agências do Mercado Livre é sim um upgrade, né, para quem estava nos Correios. E é óbvio que eu estou super feliz com mais uma etapazinha conquistada. Como eu falei aqui, eu tenho falado em vários vídeos que eu tenho postado, eu vou mostrar a minha trajetória de tudo que acontece. Então, foi coisa boa eu vou trazer, foi coisa ruim eu vou trazer também, né? Então, hoje eu tenho algo a comemorar, né? Estou saindo dos Correios dentro do Mercado Livre. E Juliana, para por aí? De jeito nenhum. Agora é que está começando, né? Porque melhorando a logística eu consigo. E lógico, gente, eu não estou falando em concorrer com ninguém que está no full, porque seria até covardia alguém pensar isso. Mas eu consigo ter um pouco mais de agilidade. Eu começo a entender que o algoritmo começa a me entender como um vendedor sério e começa a perceber e me beneficiar de alguma forma. Então, isso para mim está sendo ótimo. Lógico, quero ver os benefícios disso, eu entendo que a agência seja um pouco mais rápida, afinal de contas estamos falando de transportador, ou seja, esse vínculo com o correio, ele é cortado, né? Então, a acurácia das informações no momento de fazer a busca do produto fica muito mais factível, né? Eu não tinha isso nos Correios. Nos Correios eu postava e a carga seguia, eu não sabia o passo a passo do que estava acontecendo. E eu não vou precisar saber disso nesse momento, porque o correio é uma coisa e a agência do Mercado Livre é outra. Então, eles seguem independentes, né? Trabalhando.
entendo eu que as agências do Mercado Livre sejam muito mais rápidas, né? Então, dependendo da cidade, do local, como eu estou me utilizando aí da geolocalização, entendo eu que eu vou ter uma certa vantagem em relação a isso. As coisas quando vêm de São Paulo para cá, elas demoram um tempo. Então eu acho que tudo que está sendo vendido aqui de forma online tende a ser beneficiado pelo Mercado Livre. Então eu estou bastante confiante. E vocês sabem, eu melhorando a logística, obviamente a tendência é que eu melhore também a reputação da minha loja. Afinal de contas, estarei aí reduzindo os prazos de entrega. Então o trabalho começa a ficar um pouco mais intenso, né? A gente precisa se dedicar um pouco mais. Eu confesso que nesse primeiro momento eu estou muito mais empolgada com o Mercado Livre. Viu? Eu estou vendo aí uma série de coisas dentro do Mercado Livre que estão me deixando assim bastante satisfeitas. Vamos ter aí a atualização do sistema de forma simultânea e rápida. Isso para mim é ótimo e para o cliente também. Então a plataforma não vai ter dúvida se eu enviei ou não, porque existia um delay dentro do correio, às vezes eu postava, eu olhava, ficava olhando de hora em hora e aquilo nada acontecia, né? Então me deixava aí desesperada de certa forma. Então, indo para as agências, eu creio que eu não terei mais esse problema. Então, menos fila, agilidade, né? Eu, não que a agência esteja longe daqui, eu estou a 4 quilômetros da agência, ela é muito próxima. O correio também era até muito mais próximo, mas quando eu falo da agilidade, eu estou falando da agilidade não da agência em si, porque a agência que eu frequentava era super light, então não tinha fila, não tinha nada, mas sim da agilidade logística, né? Então isso aqui a gente já falou um pouquinho, eu acho que a gente tende a se beneficiar quando a gente sai dos correios, que é um processo muito lento. Pra vocês terem uma ideia, eu mandei um presente para um sobrinho, que está no norte do país, está lá em Manaus. Eu paguei R$ 100, gente, sem brincadeira. Isso foi na segunda-feira passada. O prazo de entrega, pagando o Sedex, que era R$ 100, inclusive, era de fazer a entrega na sexta-feira. Então, hoje é terça-feira, dia 3 de março, e o presente não chegou lá, né? Então, já passou o aniversário, o presente não chegou. Enfim, Correios é problema. O melhor controle do prazo ajuda diretamente na reputação. Então, isso tende a me favorecer de inúmeras formas. A reputação dentro das plataformas digitais é tudo. E não é diferente dentro do Mercado Livre, tá? A reputação é essencial. Eu diria até que pesa muito mais do que o preço ou o próprio produto. A reputação é quem vai abrir portas, abrir caminhos e trazer a visibilidade para dentro da loja. Então, a reputação, gente, é fundamental. Entendo eu que à medida que eu tiver mais visibilidade, obviamente, as chances de vendas são muito maiores. Isso daí vai acelerar, tende a acelerar, né, o crescimento da minha empresa, da minha loja dentro do Mercado Livre. É óbvio, isso não elimina todas as tarefas anteriores, né? Eu tenho que ainda continuar buscando produtos bons, com preços competitivos, porque já que eu estou começando a aparecer ali muito timidamente ainda, mas de toda forma já tenho algo a comemorar e já é algo assim grandioso. Então os trabalhos não podem parar, a gente não pode desistir. Então, para quem estiver aí passando pelo mesmo período que eu estou, essa é a hora de perseverar, de estar presente, de seguir com os trabalhos, né? Toda a conquista deve ser comemorada, não tenham dúvida disso. E a gente está aqui para isso, para comemorar, tá bom? Cabe a mim, nesse momento, me organizar, né? Entendo que metodologia é fundamental para qualquer negócio e não seria diferente nas plataformas digitais de marketplace, gente. Eu preciso ter tudo organizado, embalado, a contento, para quando as vendas forem chegando, aquele processo ali, pregresso, seja acelerado, que eu pule aquela etapa, né? Ainda sou sozinha, então eu espero que num momento muito próximo isso venha a crescer, de modo que eu precise de pessoas para me acompanhar, porém nesse momento sou só. Então eu acho que metodologia é fundamental. Então, obedecer prazos, isso é imprescindível, inegociável, isso é fundamental, principalmente para quem está começando. Então eu tenho muito essa premissa de obedecer as etapas, de querer que elas funcionem sim, com uma certa fluidez, para que as coisas aconteçam mais e mais. Então, cabe a mim nesse momento me organizar da melhor maneira possível, para quando essas vendas chegarem de fato,
eu esteja preparada, né? Então as agências, elas fazem parte do ecossistema gigante aí do Mercado Livre, né? Só ali uma pontinha do iceberg. Não é nada demais, né, para uma pessoa grande, para uma grande empresa, para um grande empreendedor que já está no jogo aí há mais tempo. Mas para quem está começando, é sim uma boa notícia, né? É sempre muito bem-vindo, qualquer upgrade é sempre muito bem-vindo. Eu estive estudando e nesse momento é necessário atentar para as embalagens, né? Então tentar criar padrões, fazer a medição dessas embalagens e informar de forma adequada, né? O peso também é primordial, é importantíssimo. Então, já que a gente vai anunciar, que a gente tenha certeza do que está fazendo, né? Então, é necessário ali comprar uma balançazinha, tentar padronizar as embalagens, tentar embalar de forma que não danifique o produto, se assim for, né? Se ele for muito sensível, justamente para tentar entregar a melhor experiência para o cliente. Então, esse é o momento aí do encantamento, né? É o momento do aprendizado, é o momento do crescimento, é o momento que a gente ainda tem pouca demanda, mas é o momento da gente mostrar para o que veio. Então, eu estou muito disposta a fazer tudo isso, né? Então, agora eu preciso superar as expectativas para que essa fase também passe muito rápido. Então, eu fiquei super feliz, eu não cheguei nas 10 vendas, eu já migrei. Então, isso é ótimo também para o Mercado Livre. É lógico, eles não estão beneficiando somente o vendedor, eles estão se auto-beneficiando, porque, querendo ou não, está dentro da plataforma deles. Então, quanto antes isso esteja validado, funcionando de forma correta, para não gerar nenhum tipo de problema para eles, é óbvio que é muito melhor, né? Então, eu não posso achar que eles foram bonzinhos, né, comigo e tudo. Não, não foi isso, gente. Mas eu confesso que eu fiquei surpresa sim, tá? 2 vendas apenas e eu ter acesso às agências me deixou assim super feliz. E vou seguir aí plena, trabalhando, correndo atrás de tudo para que seja a melhor experiência possível. E eu tô vivendo, eu não vou mentir, tá? Pra mim tá sendo uma delícia viver todas essas etapas, né? E esses registros aqui é justamente para eu olhar para trás com carinho e ver como foi. É muito provavelmente que lá no futuro eu vou olhar e vou pensar assim, nossa, mas quanto eu fui boba. Mas eu quero ser boba assim. Vou ser boba assim, vou aproveitar cada uma das etapas. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer sozinha. E aí vai ser outro motivo para comemorar, tenho certeza. Tá bom? Trabalhar para me antecipar os problemas, né, para tentar prever coisas que possam vir a acontecer. À medida que eu entender que o negócio está pegando tração, vou trabalhar os estoques, né, tentar manter ali a minha margem. A gente precisa considerar tudo isso, né? O Mercado Livre não é brincadeira. Ainda agora saiu uma nova reformulação aí de preços, né, tabela de preços e comissões aí para 2026. Pelo que eu entendi, isso é comum todos os anos, todas as empresas, gente, mexem nos seus preços, validam uma série de coisas, implementam outras. Então não seria diferente com o Mercado Livre. É óbvio, eu vejo muitas pessoas fazerem muito drama, né? Ai, acabou para o pequeno, para o grande, para não sei o quê. Gente, é o mercado, é a lei de mercado, né? Então, todos os anos, todos os empreendedores fazem uma análise de tudo que foi, de tudo que aconteceu no ano anterior, de tudo que foi entregue e vão trabalhar para as melhorias. As melhorias, elas envolvem inúmeros fatores. Então, aumento de preços, de tabela, isso daí tudo é aceitável, né, dentro do negócio. De toda forma, eu fico tentando evitar ao máximo, eu filtro muito as coisas que eu escuto, principalmente na internet, né, que tem muita gente aí fazendo alarde, confusão, se decepcionando, muito triste. Gente, faz parte do game, né? Qualquer negócio é assim. Então, se não tiverem dispostos a entender isso, eu não sei nem o que estão fazendo, né? Nesse jogo. Mas o fato é que eu tô gostando de cada etapa, eu tô me animando, eu tô... Ai, parece que mais longe eu já estive, entendeu? Desculpe então todo esse excesso, né, de alegria e tudo, mas para mim é importante comemorar 100% de todas as etapas, né? Quando eu tiver de falar coisa aqui que não foi tão boa, eu com certeza vou ouvir e vou falar. E a gente vai conversar e bater esse papo legal. Porque o Mercado Livre, assim como qualquer negócio, gente, não existe um hack secreto. É processo, consistência, trabalho sério. Então, tudo isso aí eu estou muito disposta, né?
eu acho que quem não está disposto a isso não pode nem começar. Então, eu acho que isso é o mínimo, é o básico para qualquer empreendedor. Eu não estou aqui me perfazendo e nem achando que eu sou tudo. Muito pelo contrário, gente. Eu sempre venho aqui no intuito de fazer as minhas colocações sobre o meu point of view, sobre o meu ponto de vista. Entendeu? Eu não venho aqui no intuito de ensinar ninguém, eu não tenho ainda a capacidade técnica de ensinar, porque eu estou aprendendo. Então tudo que está acontecendo comigo diz respeito a um aprendizado, a um autoaprendizado. São informações que eu estou indo atrás, que eu estou buscando, que eu estou aprendendo, que eu estou modelando. Então ainda não tenho essa capacidade técnica de vir aqui para ensinar. O que eu trago são os meus updates e as minhas percepções. E é isso. Sair dos Correios na segunda venda já me deixou super feliz. Eu acho que isso aí pode ser um combustível, uma injeção de ânimo para alguns, né? Não desistam, eu não vou desistir. Eu sinceramente achava no início que as coisas iam acontecer numa velocidade muito rápida, né? Que eu ia abrir a loja no dia 1 de janeiro e no dia 15 já está faturando horrores, correndo atrás de investimento para fazer o processo rodar, para fazer a loja rodar, mas não é assim. Então eu estou vendo dia a dia, paulatinamente, como as coisas acontecem. E eu aprendi que o processo de ter paciência e principalmente perseverança, confiança em você mesmo, consistência, processo é primordial. Então o aprendizado dessa forma, ele é um pouco mais consistente. Você acaba fixando as coisas muito melhor, entendendo as coisas muito melhor do que se fosse de forma abrupta. Então eu estou muito grata, eu estou muito feliz por cada uma das etapas que eu estou passando. E sinceramente eu espero que, por mais que seja bobo, pareça bobo, já que eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu vim aqui para expor a minha história, para mostrar o meu aprendizado, para mostrar que é possível sim. E eu quero fazer, acho que esse é o meu principal objetivo, chegar no final do ano e fazer um balanço de tudo. Para esse sonho aí que aconteceu na virada e do que eu vou estar entregando no final do ano de 2026. É óbvio, isso não é para ninguém, isso é para mim, isso me motiva, isso me traz força, isso me traz energia, isso prova para mim mesma que eu acho que não tem nada que a gente não consiga realizar de alguma forma, desde que se acredite, se busque, se corra atrás, né? Nada cai do céu e não seria diferente, né, dentro das plataformas digitais. Tem muita coisa a aprender, tem muita coisa a analisar, as coisas estão mudando a todo momento, né? E, enfim, vamos com tudo. E é isso. Obrigado aí pela companhia. Espero ter podido aí contribuir com algo. E se contribuir, ótimo. E se não contribuir, tá tudo bem também. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima. Até lá!